sendo dezembro um dos meses mais amados. Apesar disso, algumas pessoas sentem uma forte alteração de humor nas festas de fim de ano. Por que algumas pessoas ficam tão tristes nesse período do Natal? A psicóloga Juliana Meneghello vai explicar um pouco mais sobre esse fenômeno. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade. Eu amo Natal. Eu até, assim, tenho memória afetiva da infância. Eu acho que esse tempo do Natal é um tempo mágico, lúdico pra gente. Ainda mais quando a gente tem criança na família. É maravilhoso. Gosta do Natal também? Sim, eu adoro. Ah, é? É muito bom. E me conta, por que algumas pessoas ficam... Eu ouvi já relatos. Ficam entristecidas, não tem muito ânimo, não tem muita vontade de se reunir com a família, de viver esse momento gostoso. O que acontece? Então, Vanessa, é a famosa síndrome da tristeza natalina, que acomete até 30% da população. Isso é muito comum quando a pessoa, ela tem... Porque, na verdade, o final do ano é um marco, que geralmente as pessoas têm como um momento de transição onde vai haver a mudança, de um ano para o outro. Então, o Natal antecede a virada do ano, o Ano Novo, e isso geralmente vem de forma mais pesada para a pessoa. Quando a pessoa remete ao passado e começa a perceber que tudo que ela idealizou no decorrer do ano, ela não conseguiu realizar, geralmente vem um sentimento de frustração, tristeza, angústia. E aí pode desencadear uma tristeza mais profunda, inclusive desencadeando transtorno de depressão a partir desse ponto, desse marco, assim como a ansiedade também. E é muito interessante quando a gente para observar e ouvir essas pessoas que sofrem com a tristeza natalina, porque elas tendem a dar ouvido às próprias vozes negativas da própria ansiedade, da própria tristeza ou uma possível depressão. Elas dão importância para essas vozes, o que intensifica ainda mais esse sofrimento. Temos também aquelas pessoas que perderam entes queridos. É verdade. Isso é algo muito marcante nessas datas comemorativas. E o Natal, querendo ou não, é uma data comemorativa que traz muito associada a questão da confraternização, da empatia, do acolhimento, do amor e todo o significado que a gente já sabe que tem o Natal. Então, fica mais aflorado essa dor quando a pessoa perdeu um ente querido, principalmente quando aquele ano é o primeiro ano, porque as memórias estão mais vivas, Então, assim, tudo isso remete ao sofrimento e a essa tristeza natalina. Então, assim, pessoas que percebem que não conseguiram colocar em prática o que elas idealizaram no início do ano, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que não conseguiram cumprir suas metas estabelecidas no decorrer de todo o ano, a sensação que elas têm é que está tudo se repetindo e nada está acontecendo de novo, sabe? Isso faz abaixar a autoestima, faz aumentar a depressão, faz aumentar a ansiedade e vira um turbilhão ali de emoções que muitas vezes a pessoa não sabe lidar e acaba de fato caindo num quadro depressivo, sabe? Doutora, é um dado muito grande, porque 30% da população são muitas pessoas. São muitas pessoas. Mas agora eu queria falar do ponto de vista de quem convive com alguém que sofre com a tristeza natalina. A gente tem na nossa família, por exemplo, vai organizar a ceia, aquela festa de Natal, sempre alguém que, não vamos fazer isso não. A pessoa está desanimada e acaba que vai passando aquele desânimo, aquela tristeza. Eu não quero reunir não quero amigo secreto, não quero isso. Como que a gente lida com uma pessoa que sofre realmente com a tristeza natalina? Isso. Primeiro é compreender, porque muita gente nem sabe que existe essa tristeza natalina. Então, os parentes, os amigos mais próximos deveriam ter esse conhecimento, primeiro para não haver julgamento, não haver crítica, apontamento, porque essa pessoa que sofre da tristeza natalina, ela também tem uma sensibilidade maior. E a última coisa que ela precisa é de ser criticada por isso, Então, a compreensão, o acolhimento e trazer essa pessoa para os preparativos dessas confraternizações, trazer essa pessoa para perto,
né? Ter ciência que se essa pessoa ficar sozinha vai ser muito pior. Então, assim, tentar incluí-la nesses preparativos, porque isso, inclusive, é uma coisa que eu passo como estratégia, como dica para a pessoa propriamente dita que passa pela tristeza natalina. Tenta interagir, tenta fazer algo diferente, contribua com os preparativos das festas, desses momentos, esteja com pessoas que você ama, com pessoas especiais. Tenta fazer algo que você goste. Esse programa que foi feito antes da minha apresentação, né, na fabricação de sabonetes natalinos, eu costumo falar que tem coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. Isso é um processo terapêutico, onde a pessoa vai estar ali fazendo algo que dá prazer a ela e, ao mesmo tempo, a pessoa buscar ressignificar seus pensamentos, Vanessa. Porque não adianta o outro querer acolher, querer ajudar, se a própria pessoa ela se afunda cada vez mais nos seus próprios pensamentos negativos. Aí a importância da busca, né, de ajuda de um profissional especializado. Porque muitas vezes a pessoa não dá conta de ressignificar seus próprios pensamentos sozinha. Então, assim, ela está inserida, evitar ficar sozinha nessa época, principalmente, estar entre as pessoas queridas, as pessoas que ela ama, fazer um doce diferente para essa confraternização, para essa noite especial. Vai lá, pesquisa receita, faz do zero. Pesquisa, faz, mesmo que nunca tenha feito, aí que vem a sensação de bem-estar. Nossa, eu consegui, eu dei conta de fazer, isso já eleva a autoestima da pessoa, faz ela ficar mais com energia, com a frequência melhor. Então, assim, são coisas que a pessoa pode buscar ela mesma, com as próprias mãos fazer, que vai ajudar a elevar o nível dos neurotransmissores que traz sensação de bem-estar. E eu gosto muito de citar, Vanessa, eu que trabalho muito nesse nicho, a prática de exercício físico. Porque nessa época do ano, as pessoas tendem a parar tudo. Porque elas ligam aquele botãozinho tudo ou nada. Agora é época de comer, aproveitar as festas de final de ano. E deixa de fazer uma simples caminhada, que é um ansiolítico e antidepressivo natural. Olha só. Então, assim, dessas pessoas não deixarem as atividades físicas, os exercícios físicos de lado, principalmente nessa época e principalmente se a pessoa é a pessoa que tem a tristeza natalina. Ai, que ótima dica. Doutora, até em relação a isso que eu iria perguntar. A pessoa, às vezes, está ali com aqueles pensamentos depressivos, negativos. Ir para a festa de Natal, estar junto com todo mundo. Já deu a dica do exercício. Mas, assim, é claro que a pessoa precisa de terapia. Mas, para reagir ali naquela hora, o que a pessoa pode fazer para ela sair, né? Porque parece que fica no ciclo. A pessoa pensando, vai pensando negativo, negativo. E cada vez mais vai aumentando. Ela não consegue sair daí. Exatamente. A pessoa começar a trabalhar seus próprios pensamentos. Uma dica simples seria a cada pensamento negativo, a cada obstáculo que ela percebe que ela está criando nos seus próprios pensamentos, de ela buscar uma saída, dela buscar um ponto positivo. Porque tudo na vida, Vanessa, por pior que seja a situação, tem um lado positivo, tem pelo menos para a pessoa pensar assim, não, isso foi trágico, mas então não tem nada positivo, eu vou pegar isso como aprendizado. Para da próxima vez eu tentar fazer de outra maneira. Tentar acertar, né? Então, assim, a pessoa aprender a fazer dos próprios erros aquilo ser um aprendizado para ela. Igual, muitas vezes ela se depara com a culpa e frustração porque ela não conseguiu realizar o que ela idealizou no início do ano. Pega isso como aprendizado. Onde foi que eu falhei? Por que eu me sabotei tanto? Isso realmente era algo necessário? Porque às vezes a pessoa fica sofrendo em vão também, né? Fala assim, idealizei tal coisa e não fiz. E às vezes aquilo nem era tão importante, não ia ter relevância para a pessoa. Dela realmente buscar, por isso que eu acho importante registrar, colocar no papel. Porque é uma forma da pessoa ver de forma bem clara os objetivos que ela traçou, as metas que ela traçou. E ela pensar e ela saber e lembrar que tem um próximo ano, que ela pode fazer diferente. O que eu posso fazer diferente a partir do próximo ano? Quais são as pequenas ações que eu posso colocar em prática que vai gerar de verdade os resultados que eu quero para o final do ano que vem, eu finalizar o ano de forma mais satisfatória, mais feliz, mais satisfeita comigo mesma. Porque sempre tem como, né, Vanessa? A pessoa tá realizando, tá fazendo. Basta ela colocar uma pausa, uma vírgula, pelo menos que seja, ali naqueles pensamentos que ela fica ruminando o tempo todo.
né? Como se fosse algo maçante na cabeça dela mesmo, que são os pensamentos negativos. E eles tomam conta, viu, Vanessa? Porque 80% dos nossos pensamentos no dia são negativos e sabotadores. Então, a pessoa deve aprender como lidar com esses pensamentos. E eu acho até interessante a gente adentrar um pouquinho aqui, doutora Juliana, porque com essa quantidade de pensamentos negativos, a gente tem que ter um refúgio. Sim. A gente tem que ter alegria. E como que a espiritualidade, a oração, você pensar em coisas boas, pode mudar esse cenário também na nossa vida, né? Pode nos animar. Com toda certeza. Eu bato muito nessa tecla, Vanessa, pela questão, até eu criei o método mente, corpo e espírito. Justamente porque nós somos esse tripé que nos compõe. Né? Não tem como falar só de comportamento se não falar da espiritualidade. Então, uma outra estratégia que eu sempre passo para as pessoas, geralmente nesse período da tristeza natalina que acomete essas pessoas, não só elas, mas todos nós, ao invés de ficarmos só lamentando por aquilo que a gente não conseguiu, pelas conquistas que não conseguimos, da gente praticar gratidão por tudo aquilo que a gente viveu, até mesmo nas coisas ruins, porque vieram com algum tipo de objetivo. Deus não deixa a gente passar por nenhuma situação na nossa vida sem a permissão dele. É verdade. Às vezes ele não deseja aquela situação ruim, mas ele permite. Por que há a permissão dele? Para a gente aprender, para a gente se fortalecer. Né? Então, assim, a gratidão é a forma mais clara e mais explícita que tem da gente encontrar a positividade, né? Porque quando a gente pratica gratidão, a gente está deixando o foco no negativo e trazendo à tona o positivo. Ah, mas isso aí pode gerar uma zona de conforto, que a pessoa vai ficar estagnada em tudo aquilo que ela conseguiu, agradeceu. E aí, como que fica o que ela não conseguiu ainda? E a pessoa começar a se autorresponsabilizar. Eu agradeço isso. E aquilo que eu não consegui ainda, a partir de agora eu vou fazer minha parte para que eu consiga, para que eu conquiste aquilo. E quando se tem espiritualidade, nós passamos por muitas dificuldades na vida, mas a gente passa com paz, com tranquilidade. Verdade. Pode ser um momento mais difícil, Exatamente. mas a gente tem aquela paz no coração e aquela tranquilidade para seguir, não é? Exatamente, com certeza. Traz uma paz enorme e eu falo muito isso. Independente do que a pessoa passe, independente do que norteia a mente dela, se ela tem Deus com ela, se ela pratica esse lado, a saúde espiritual, ela vai ter mais leveza para lidar com todas as circunstâncias da vida dela. Isso não tem dúvida, né? E a pessoa que pratica e sabe, tem essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, ela sabe disso, ela sente, ela vivencia isso todos os dias. Ai, que maravilhoso. Ó, e essa dica não foi só para tristeza natalina, é para cada um de nós, no nosso dia a dia, para que a gente saiba lidar com os nossos pensamentos e viver de maneira melhor. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Vanessa, Volte gratidão. outras vezes aqui em casa. Tá, a gente aguarda. Obrigada.